TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana para trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos estar falando sobre o segredo para que nós possamos alcançar a vitória. E, claro, nós vamos falar sobre oração. Eu creio que todos já têm esse hábito de orar, de falar com Deus, de conversar com o Senhor. Mas nós vamos estar hoje meditando e fazendo uma reflexão, aprendendo um pouquinho mais ou talvez ampliando mais o nosso conhecimento sobre a oração. Desde já eu quero agradecer a você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado através aí da rede de televisão, através dos canais da internet, YouTube, Facebook, você que compartilha essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Então quero agradecer a você e você que tem colocado lá o seu like nas mensagens. Isso, queridos, é muito bom, muito importante para mim, porque mostra o quanto essa mensagem tem sido relevante para você. Eu quero também pedir que você possa fazer algum comentário, coloque seus comentários. Você que quer um pedido de oração, nós estamos orando constantemente, temos um grupo chamado Torre de Oração. E ali nós temos várias pessoas que constantemente estão orando e nós temos visto muitos milagres. Ontem mesmo tem um rapaz lá que vai na nossa célula e ele veio testemunhar um milagre na vida do cunhado dele que estava hospitalizado e graças a Deus já está em casa. Então, queridos, vamos continuar orando, vamos continuar clamando, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que é impossível para o homem, você pode ter certeza que para o nosso Deus é somente um piscar de olhos, muda toda a nossa história. Vamos compartilhar da palavra do Senhor? Você já pegou aí o seu marca-texto, sua Bíblia, seu material, para que possamos estar estudando junto a palavra de Deus. Vamos lá. Queridos, a palavra do Senhor, ela nos motiva a estar orando. E oração, algumas pessoas têm o hábito de pegar algumas orações prontas e fazer repetir várias vezes, E não é isso, oração não é isso. Oração é relacionamento, Deus, hora nenhuma, ele quando estava lá com Adão, lá no Jardim do Éden, ele não tinha essa forma que muitas vezes nós criamos, que talvez uma maneira mais fácil, porque às vezes a pessoa é tímida, não conversa com as pessoas, E aí vai ter, claro, dificuldade de conversar com Deus. Mas a Bíblia fala que todos os dias, no final do dia, Deus ia estar com Adão para conversar com ele, acredito eu, para pedir um relatório, como é que foi o seu dia, como é que você passou o seu dia. Então, é muito importante nós já pegarmos esse gancho aí. Quando chegar no final do dia, vamos conversar com Deus, fazer ali um relatório, como é que foi o seu dia, apresentar ao Senhor o que você fez, o que você precisava fazer e não conseguiu, ter esse relacionamento. Então, oração, queridos, é relacionamento. A Bíblia fala lá em Mateus 6 que nós precisamos entrar no nosso quarto, um local em secreto. E, queridos, entra no quarto. E melhor ainda, não somente no seu quarto, mas entre no quarto de Deus, que você possa se chegar ao Senhor num local mais reservado, o horário. Tem pessoas que gostam de orar pela madrugada, outros oram pela manhã, oram à tarde, oram durante todo o dia. Eu tenho o hábito de, até dentro do carro, Às vezes eu estou ali conversando com Deus, eu estou apresentando a Deus algo que talvez eu estou com uma dificuldade, algo que eu preciso
mudar na minha vida, ou simplesmente conversando com Deus e agradecendo a Ele pelo dia, pela vida, por tudo aquilo que Ele tem feito. Então, o horário é você quem faz. Algumas pessoas falam assim, pela madrugada a fila é menor. Não. É que, claro, na madrugada você tem um silêncio, as demais pessoas talvez da casa estão dormindo. Então, claro, se você acorda pela madrugada, você vai ter um ambiente só para você, né? Um ambiente que você pode interagir com Deus sem nada te atrapalhar, sem um som, sem um barulho, outras pessoas. Então, claro que na madrugada você vai ter esse momento de silêncio, esse momento mais reservado. Mas não é algo assim que tem que ser obrigatório orar pela madrugada ou imposto, não. Você pode orar todo o tempo. A Bíblia mesmo nos ensina a orar todo o tempo. Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos abrir aí no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando, clamando, faze-me justiça contra os meus adversários. Ela pedia. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, esse texto, ele nos motiva a orar constantemente. E aqui ele nos ensina, através dessa parábola, queridos, qual o segredo para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Eu creio que todos, que estão nos ouvindo, ou quase todos, têm o hábito de orar. Alguns falam reza, mas reza, queridos, é algo repetitivo, Você repetir constantemente a mesma palavra. E isso fica algo assim meio fora do que a palavra de Deus nos ensina. Porque o que a palavra de Deus nos ensina é relacionamento, é conversar. É o que eu estou fazendo com você agora, é conversando com você. Então você precisa interagir, você precisa interagir com Deus. Então aqui nos dá alguns segredos, alguns passos que nós precisamos tomar para que nós possamos realmente determinar a nossa vitória em nossas vidas. E primeiro passo, queridos, está aqui no versículo 1, quando fala orar sempre. Olha o que diz aqui, ó. Deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, queridos, orar sempre. O apóstolo Paulo, interessante que o apóstolo Paulo também ele nos ensina que devemos orar constantemente. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orem continuamente. E por que o Senhor ele nos chama a atenção dessa oração contínua? Por quê? Porque, queridos, a nossa constância, ela mostra o quanto é importante aquilo que nós estamos apresentando a Deus. A Bíblia fala que nós precisamos bater numa porta constantemente até que ela abra. E muitas pessoas que começam a orar, talvez desanimem ou acabam enfraquecendo na fé, as coisas não acontecem da forma que ela queria, ela acaba desanimando. E desistem de orar. Mas Cristo fala que nós precisamos orar constantemente. E, queridos, quando nós oramos constantemente,
Deixa eu falar uma coisa para você, deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração. A primeira coisa que acontece não é mudança das circunstâncias, nem Deus que abre as portas. A maioria das vezes, nas nossas orações, quem muda primeiro somos nós. Porque de tanto nós apresentarmos a Deus aquilo que nós precisamos, algumas mudanças começam a acontecer conosco. Na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, nós começamos a ouvir com entendimento o que nós estamos pedindo, o que nós estamos falando a Deus. E essa mudança, ela começa primeiramente conosco, porque muitas circunstâncias, muitas situações, queridos, para que nós possamos alcançar a vitória, é nós que temos que mudar. Porque tem situações que não mudam e não vão mudar porque você quer que mude. Então você precisa entender que quem tem que mudar é você. Algumas vezes nós queremos alcançar os nossos objetivos financeiros, mas você estuda, você tem guardado um tempo, 1 hora do seu dia lá para estudar, para fazer um curso, para se capacitar, para ver um vídeo que talvez vai te motivar a você fazer um investimento. Eu quero ser curado. Você tira 1 hora do seu dia para fazer um exercício que também vai te ajudar para que a saúde ela venha te alcançar. Porque, querido, você está entendendo que muitas vezes a situação que nós estamos vivendo depende de nós mesmos. E, portanto, nós falarmos, portanto, nós apresentarmos a Deus, com o tempo, o Espírito Santo, ele vai falando ao nosso coração e ele vai nos mostrando outra direção. Deuteronômio 6 fala que nós precisamos inculcar a palavra de Deus na mente das crianças. Falar pela manhã, à tarde, à noite e pela madrugada. Então, constantemente. E falar a mesma coisa. E nós somos assim, nós aprendemos por repetição. Então, as orações, elas funcionam muito no nosso temperamento, na nossa capacidade de entendimento. Então, quando você ora constantemente, esse é o segredo. Continue falando com Deus, continue conversando com Deus. E você vai, através dessa conversa, desse diálogo, a sua mente ela vai se abrindo e você vai encontrando solução para que você possa alcançar a sua vitória. Então, a primeira atitude que precisamos fazer é orar sem cessar, orar constantemente. Não esmorecer, não desanimar, não retroceder. Ore, apresente a Deus, até que o milagre aconteça. Orar até que o milagre aconteça. A segunda atitude, queridos, é nós precisamos tomar cuidado com o desânimo. Aqui no versículo 1, ele fala, que devem orar sempre e nunca desanimar. Queridos, o desânimo, ele paralisa. O desânimo, querido, ele nasce de uma forma silenciosa. E ele vai minando o nosso coração. E vai fazendo, sabe o quê? Vai alimentando a falta de fé. Esse é o desânimo, E vai te fazendo o quê? Trazer um isolamento, vai trazer frustração, vai trazer um esgotamento. O desânimo é assim. Então você começa muitas vezes a questionar, mas nada está acontecendo. As coisas não acontecem sim. É que talvez você está tão focado na situação, na adversidade que você está vivendo, que você não consegue ver os pequenos milagres que estão acontecendo ao seu redor. Deus, queridos, a todo tempo Ele está em movimento. Todo tempo Deus está fazendo alguma coisa. E o tempo, muitas vezes, é necessário para que cure as feridas, para que nós venhamos a amadurecer espiritualmente, para que nós possamos olhar as circunstâncias de uma forma diferente. Então, muitas vezes o tempo, queridos, ele é o melhor remédio. Então nós precisamos entender que Deus está fazendo, mas não deixe o desânimo entrar no seu coração, porque essa é a maior arma do inimigo. Interessante que quando nós estamos assim, focados num objetivo, você sempre vai encontrar pessoas que te motivam, sim, mas também, eu acredito que até
maior parte delas. Isso não vai dar certo, você não vai chegar a lugar nenhum. Ah, isso não aconteceu comigo, também não vai acontecer com você. Eu não creio em milagres. Então você ouve muito isso, pessoas que são pessimistas, pessoas que não acreditam, pessoas que não têm fé. Queridos, mas nós somos diferentes. Nós temos fé, nós cremos. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então não desanimem, não olhem para trás. A Bíblia fala que a única pessoa que olhou para trás, ela virou uma pedra de sal, foi a mulher de Ló. Então não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás, continue olhando para frente, acreditando na manifestação e no poder de Deus, queridos. Ele é poderoso. Então, não desanima. Por quê? Porque quando nós desanimamos, nós ficamos paralisados. Nós ficamos sem direção. Nós ficamos, queridos, assim como aquela pessoa que já não sonha mais, já não tem projeto de vida, já não acredita na vida, e muitas vezes isso vai gerar até uma depressão. Então não desanime, Deus é contigo. Talvez você ainda não está conseguindo ver os milagres ao seu redor, mas Deus está fazendo, e muitas vezes em silêncio. Agora, sabe o que nós podemos, queridos, fazer para vencer o desânimo? Ore mesmo sem vontade. Ah, pastor, mas eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler a Bíblia. Querido, se obrigue. Se obrigue a orar. Eu sei que tem medicamento que é ruim, você não toma. Tem medicamento que ele é amargo, mas para que você seja curado, você não vai usar. Então, queridos, ore mesmo sem vontade. Ah, não tenho vontade, queridos. Não deixa. A palavra de Deus fala que o nosso coração, a nossa mente, ela é enganosa. Então não deixe o seu coração, a sua mente te enganar. Então ore mesmo sem vontade. Apresente-se a Deus. Olha o que diz lá no Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, queridos, ore mesmo que você não tenha vontade. Louve nas lutas, queridos. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil. Mas mesmo em minhas lutas, glorifique o nome do Senhor. Isso vai fazer bem para a sua alma. Queridos, creia no Senhor, louve. Tem até um louvor que diz isso, Nas horas das lutas, louve ao Senhor. Glorifique o nome dEle. Porque, como eu iniciei falando aqui, porque muitas vezes a mudança precisa acontecer dentro de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. E quando nós começamos a louvar em meio à luta, adversidade, queridos, você está indo contrário a tudo aquilo que você está vivendo, as circunstâncias que estão ao seu redor. E aí o sobrenatural vai acontecer. Então louve, faça como Abacuque, queridos. Mesmo que não haja alimento nas lavouras, mesmo que não haja ovelhas no curral, queridos, mas exalte, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, acredite no Senhor, glorifique o nome dEle e você vai ver as coisas mudarem. Ande por fé e não por vista. Queridos, não é pelo que nós estamos vendo, porque isso não é fé. Fé, queridos, é nós crermos no sobrenatural, crer naquilo que nós não estamos vendo. Eu falo muito, na minha época de criança, existia lá um tal de pica-pau maluco, que ele ficava andando, e ele andava e ele fazia o barulho do motor, e ele saía cuspindo, e andando num carro invisível. Queridos, é isso aí. É nós andarmos num carro invisível, mas já estamos andando no nosso carro. Eu já me vejo curado, eu já me vejo salvo, eu já vejo a minha família abençoada, eu já vejo a minha casa próspera, eu já vejo meus sonhos sendo alcançados, queridos. Eu já contemplo isso com meus olhos da fé. Só precisa se tornar verdade, material, mas eu já acredito, já é uma verdade dentro de mim. Então, queridos, comece a andar pelos olhos da fé. Ah, eu não estou vendo nada, mas eu estou vendo. Ah, eu não estou vendo milagre, mas eu estou vendo. Ah, eu não estou vendo a cura, mas eu já estou vendo. Ah, eu não estou vendo, não sei, talvez o seu sonho, ter um carro novo, mas eu já estou vendo.
ande com seus olhos da fé. Creia. Não ande, né, somente por aquilo que você vê materialmente, não. Mas acredite no sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Fale com alguém de confiança, queridos. Peça ajuda em oração. Você que está desanimado, peça ajuda em oração. Meu querido, eu estou desanimado, me ajude. Né? Me ajude aqui em oração. Tem tantas pessoas maravilhosas, queridos, que podem te ajudar, podem te acompanhar. E se você que mora aqui em Petrópolis, vá lá nos visitar na Igreja Metodista Livre Internacional no Retiro. Né? Vá lá nos visitar, você vai receber um abraço, você vai ser muito bem acolhido e eu quero estar orando com você. Então venha, né? Rua Doutor Hermogênio Silva 95. Nossos cultos são toda terça-feira às 19h30 e o domingo às 18 horas. Só o primeiro domingo do mês, que é às 9 horas da manhã, que é ceia. Vem estar conosco, você vai receber um abraço, né? Você vai ser acolhido, você pode ter certeza disso. Então, queridos, busque uma pessoa para caminhar com você. Busque uma pessoa para estar ao seu lado. E, claro, confie em Deus, queridos. Confie em Deus. Confie. Coloque sua confiança no Senhor. Por quê? Porque ainda não é um ponto final. Existe uma vírgula na tua história. Deus ainda está escrevendo a sua história. Então, talvez você já colocou esse ponto final. Ah, não tem mais jeito. Tira esse ponto final da sua história e coloque uma vírgula. Porque eu tenho certeza que Deus está escrevendo, tem planos maravilhosos para você, tem projetos para você. Agora, no texto que nós lemos aqui de Lucas, capítulo 18, lá no versículo 6, diz assim: ouçam. E o Senhor continuou: ouçam o que diz. Aqui ele está fala com relação ao que diz o juiz. Mas, queridos, ouça o que o Deus diz, ouça o que a palavra de Deus diz. E ouvir, queridos, é ouvir com entendimento. Nós tivemos um testemunho há um tempo atrás, e uma irmã que já é da nossa igreja há muito tempo, e uma mulher de oração, mulher que realmente comprometida com o Evangelho, e ela deu um testemunho para a igreja, queridos, falando que realmente o que ela precisava era ouvir com entendimento e praticar. Porque ouvir, queridos, com entendimento, ele vai te levar a alguns processos. Ele vai te levar ao processo da reflexão, do entendimento e da aplicação. Porque tudo que nós ouvimos, nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos entender aquilo que nós estamos ouvindo e vamos praticar. E quando isso acontece, o milagre vai acontecer. É inevitável o milagre não acontecer. Então, o que falta muitas vezes é nós sermos proativos, é ouvir a palavra de Deus, queridos. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos fazer essa reflexão, nós vamos ter o entendimento e se praticarmos, queridos, vai funcionar. O milagre vai acontecer. E muitas vezes o que acontece? Nós só escutamos. Só escutamos. Como você escuta uma música, escuta um passarinho, mas não exige de você uma reflexão. Só escuta um barulho. E não é isso. Deus está falando, ouça. Queridos, eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte, né? Aonde eu não consegui chegar pela minha fé, eu vou chegar pela obediência. Tem coisas que eu não sei, eu não entendo, não consigo alcançar, né? O meu entendimento não consegue alcançar. Mas se a palavra de Deus diz que é. Se a palavra de Deus diz, faça dessa forma, faça. E você vai ver que você vai ter resultados. E nós vemos que essa frase, sabe na boca de quem estava? De Pedro. Olha o que diz lá em Lucas capítulo 5, versículo 5. Simão respondeu. Isso ele respondendo depois de ter vindo de uma pesca, estava lá limpando sua rede, cansado, passou a noite inteira, não pescou nada, né? Cansado, limpando a rede para ir para casa, talvez almoçar, lanchar, tomar o café e dormir, porque estava cansado. E olha o que diz aqui. Jesus ele fala para Pedro assim, Pedro, volta, pega o seu barco, volta. E Pedro fala assim para ele assim, ó, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Queridos, se é Deus que está falando, lança a rede. Ah, mas eu já fiz, já tentei, Queridos, não importa.
Mas o tempo é agora. Se Deus está falando ao seu coração no dia de hoje, lança a rede. Lança a rede. Seja obediente à palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. Né? Tem pessoas que me questionam, pastor, mas isso eu não acredito, não é dessa forma que eu acredito, eu não acredito na palavra de Deus desse jeito. Queridos, obedeça. A questão aqui não é se você crê ou não, é uma questão de fé. E fé é você viver os propósitos de Deus. Não é o seu propósito, não é o seu entendimento, não é. É simplesmente você praticar aquilo que já está escrito e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Orar sem cessar. Né? Versículo 7 diz, né, que ore sem cessar. Fala assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele dia e noite? Ore sem cessar. Continue clamando, continue acreditando. E no versículo 8 fala sobre fé. Queridos, fé é orar até que o milagre aconteça. Eu não sei como é que está a sua fé no dia de hoje. Eu não sei, né, o que você tem passado, as lutas e adversidades. Mas eu estou aqui no dia de hoje para dizer para você, ore sem cessar. Ore até que o milagre aconteça na sua vida. Deus é contigo e Ele quer fazer com que o milagre venha se manifestar de uma forma maravilhosa na sua vida. E quando nós oramos, queridos, sabe o que acontece? Acalma nossa mente, traz paz ao nosso coração, reduz sintomas emocionais, melhora o corpo que transforma a alma. Então, vamos orar. Vamos ter esse hábito de oração. Tire uma parte do seu dia, talvez, não sei, sentado numa praça, mas vai lá falar com Deus, vai conversar com o Senhor, porque Ele é o nosso Pai e Ele quer ter um relacionamento com você. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por milhares de pessoas que têm nos assistido. Pessoas que nesse momento, ó Deus, estão aí vivendo lutas e adversidades. Pessoas, ó Deus, que, ó Pai, não estão vendo, ó Deus, a luz no final do túnel. Mas eu creio, Deus, que a palavra de hoje é perseverar, orar até que o milagre aconteça. E eu creio, Deus, que o milagre vai acontecer na vida dos seus filhos. Hoje é dia de milagres. Hoje é dia, Deus, de conversarmos com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, ó Deus, vai estar ouvindo os clamores, as orações. E nós vamos ouvir respostas de milagres. Nós vamos ouvir, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor fez grandes coisas no dia de hoje. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa, voltando na próxima semana. Fique conosco, que você possa, né, estar compartilhando essa palavra e seja abençoado. Não deixe de orar. Não deixe com que as circunstâncias te paralise. Deus é contigo. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.